Meu nome é Marcela Rodrigues de Oliveira. Eu tenho 26 anos. A minha área de atuação na cultura de Paranavaí é principalmente em literatura. Eu escrevo há alguns anos e já fui premiada algumas vezes, mas também me interesso e me envolvo em outras áreas da cultura, como artesanato. Também gosto muito de desenhar. Também já fiz teatro, mas o principal é literatura. É o que eu mais tive feedback, digamos assim. Eu sou formada em letras e mestre em ensino. A minha formação eu escolhi também porque está vinculada à literatura, porque eu sempre gostei muito de escrever, gostei muito de ler. Nesse sentido, Paranavaí está muito presente na minha vida também, desde o começo. Acredito que a cidade e tudo que ela teve a oferecer, e tem a oferecer, influenciou muito os meus caminhos. Eu sempre fui uma criança que gostava muito de arte. Eu sempre também tive muito incentivo dos meus pais, porque eles também consomem muita arte, principalmente música em casa. Mas quando eu era criança, eu frequentava muito vários lugares de cultura da cidade. A Casa da Cultura, toda vez que eu passo na frente, eu tenho muito carinho e nostalgia, porque eu passei grande parte da minha infância lá. Não só assistindo aos espetáculos, né, de teatro, por exemplo, como também consumindo, né, participando das oficinas. Eu fiz desenho quando eu era criança e também depois da adolescência, né, na adolescência, a oficina de desenho, e eu também fiz algumas vezes a oficina de teatro. Eu não ia muito pra frente, porque eu era um pouco tímida, mas eu gostava muito dos jogos teatrais. Isso com certeza me ajudou a me desenvolver muito e ter mais coragem também para mostrar, né, o que eu posso oferecer, a minha expressão artística. Nesse sentido, a Casa da Cultura foi muito importante na minha vida. Além disso, eu também frequentava muito o Teatro Municipal, né, assistindo aos espetáculos. Também é um lugar que para mim é muito importante. E a Biblioteca Municipal, onde eu desde sempre tive carteirinha, alugava os livros e cuidava muito e tinha muito vínculo, né, com a possibilidade de chegar naquele lugar e ter tantas histórias para eu escolher, para eu ler. E isso com certeza influenciou na minha formação de leitor, de leitora. O que contribuiu, né, incentivou e estimulou também a minha formação como escritora. Eu não tinha muitos livros em casa, né? Eu fui começar a ter minha biblioteca mais tarde, só que nesse meio tempo nunca me faltou leitura por conta da biblioteca. Meu pai pegava livro para mim, depois eu comecei a frequentar a própria biblioteca eu mesma e escolher os livros. Desde literatura infantil até literatura adulta, né? Tipo romances clássicos. Eu li muitos romances clássicos naquela biblioteca. E também outros tipos de leitura também. Então, esses 3 lugares para mim, em Paranavaí, foram parte da minha infância e adolescência e vida adulta. E, além disso, influenciaram também nos meus gostos e nos meus caminhos que depois eu iria trilhar. Eu fiz letras, como eu já disse, porque eu gostava muito de ler e escrever. Então, eu comecei letras na Unespar em 2012, né? Letras português e inglês. E também a minha formação também está muito vinculada com a minha atuação na cultura de Paranavaí, porque foi na faculdade que eu tive o maior incentivo para escrever. Eu tive aula com a professora Elmita Simonetti, no último ano que ela deu aula, antes de se aposentar. E ela foi uma figura muito importante na minha vida. Foi num trabalho que ela passou, era para escrever uma resenha
sobre algum livro de literatura clássica, mundial, que ela tinha passado numa lista. E eu, obviamente, peguei aquela lista, escolhi um livro e fui na biblioteca municipal. Aí eu peguei Crime e Castigo, que foi um livro que me marcou muito. E quando eu entreguei a resenha, depois que ela teve, né, ela corrigiu, entregou de volta, ela disse que eu poderia ser uma escritora em potencial. E aquilo realmente me afetou muito positivamente. Eu fiquei muito emocionada, inclusive, porque eu sempre escrevi, desde a infância. Um poeminha ali, outro ali, mas eu nunca imaginei que alguém pudesse gostar do que eu escrevi, eu nunca havia exposto pra ninguém. E eu tinha feito uma resenha, né, não era nada pessoal, mas ela gostou da forma que eu expus minhas ideias. E eu tenho certeza, eu garanto que foi essa frase dela que me fez escrever um conto aquele ano, em que eu inscrevi no FEMUP, em 2012. O conto chamava O Homem que Aprendeu a Viver. Era um conto que eu fiz no último dia de inscrição, mas eu estava me sentindo tão estimulada que eu não pude deixar passar essa oportunidade. E foi um efeito dominó, porque aquele ano, aquele conto foi premiado. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Então, eu fiquei flutuante, eu fiquei muito feliz. E aí eu não sabia, naquele período, da dimensão do FEMUP. Então, eu me senti muito honrada. E eu me sinto até hoje. Aquele ano, pra mim, foi muito importante. Porque definiu muita coisa na minha vida. Definiu que eu queria mesmo continuar escrevendo. Definiu que eu gostava e eu me senti capaz, né? Então, esse foi o primeiro grande passo que eu classifico, né? Pra minha atuação como escritora na cidade, né? E, nesse sentido, eu sou muito grata à professora Elmita e também ao FEMUP, porque se não fosse o FEMUP, eu nunca iria sentir que eu sou capaz, né? Mesmo que eu gostasse de escrever. Então, tem muito a ver com a autoestima. Então, a cidade contribuiu muito para minha autoestima artística também. Além de eu ter sido consumidora da arte da cidade também, né? Em 2014, eu participei do Varal Literário na Unespar. A Unespar, né, a nossa universidade, também fez parte da minha vida e me ofereceu muitas oportunidades, porque é ali que eu comecei também a iniciação científica. Justamente porque eu gostava de ler, eu quis participar e, né, era bolsista e eu gostava bastante de ler, então a minha parte, né, tipo, científica também foi totalmente vinculada à literatura, né, e até 2014 havia o Varal Literário todo ano, que era promovido pela Unespar, também havia premiação, né, e também havia troféu e tudo mais. E naquele ano, 2014, eu fui premiada em 2 categorias, no mesmo ano. Conto e crônica. Na verdade foi crônica e poesia. A poesia me foi muito importante, assim, porque eu acho que eu defini um pouco do meu estilo ali. A poesia se chama O Salto. E a crônica se chama Crepúsculo dos Vivos. É uma crônica de humor. E eu também gosto muito dela, porque eu pude expressar um pouco da minha forma de fazer humor, que é um pouco contida, mas eu me divirto muito. Então, eu gostei muito, né? A gente fez até a apresentação, a premiação foi lá na Casa da Cultura, e as pessoas gostaram, né, deram risada, então eu me senti muito feliz. Isso também foi mais um gás, mais um combustível ali para minha coragem de me expor mesmo, me inscrever, né? Apesar que desde 2012 eu nunca deixei de escrever nenhuma vez no FEMUP, né? Sempre fiz minhas inscrições, embora eu não entrasse todo ano, claro, mas eu não me importava. O mais importante para mim era estar lá, me inscrever. Eu só falhei um ano, mas eu sempre me inscrevo.
Aí, nesse mesmo ano, 2014, eu voltei pro teatro, né? Que eu tinha feito algumas vezes quando eu era criança, mas nunca tinha chegado a apresentar uma peça. 2014, um pouco mais velha, né? Eu tinha 19, 20 anos, aí eu participei do teatro Alice no País das Maravilhas, que pra mim foi muito importante, porque é uma história que talvez pelo lado fantástico dela, que foi muito importante na minha infância e no meu imaginário, né? Porque eu acredito que a arte que eu faço hoje em dia está muito vinculada às minhas experiências na infância, a parte fantástica dela, né? Que está muito vinculada ao consumo de arte, né? Seja através do teatro, seja através do cinema, porque eu sou muito fã de cinema desde sempre. Eu acredito que isso também tenha sido influência dos meus pais, que não só assistiam muitos filmes, assistem muitos filmes até hoje também, como também tinha uma locadora quando eu era bem criança. E tem alguns desenhos que eu até lembro a fala até hoje, de tanto que eu assisti. Então, nesse sentido, quando eu vi que a peça seria Alice, pra mim pareceu até uma coisa mística, porque Alice no País das Maravilhas é uma história que me marcou muito, né? Então foi muito gostoso participar da montagem da peça, né? Fazer uma personagem. E a pessoa que foi nossa professora naquele ano foi a Gislaine Pinheiro, que eu admirava muito de longe. Ela não me conhecia, né? Quando eu era criança. Só que eu tinha visto várias peças com ela e eu sempre achei ela uma grande atriz. Então, as pessoas da cultura daqui sempre foram uma espécie de incentivo para mim também e inspiração. Além disso, em 2014, houve a virada cultural, né? E eu também participei de outra oficina, que também teve uma peça resultante dessa oficina, que é o Teatro dos Bonecos Gigantes. Também para mim foi muito interessante, porque o público era um pouco maior e foi uma forma de se ousar também, né? Aí, em 2017, eu fui premiada pela segunda vez no FEMUP, na categoria Poesia Nacional, né? Na outra vez foi conto regional, dessa vez foi Poesia Nacional. E eu me senti muito honrada também por essa premiação, porque o FEMUP é um concurso bastante concorrido, principalmente na poesia. E esse poema para mim foi muito importante, porque eu estava num período em que eu tinha perdido meu avô, então eu estava refletindo muito sobre a obsolescência do corpo, né? A velhice, a doença. Então, esse poema se chama Corpoema, ou Versos Vergonhosos. E ele, para mim, foi uma catarse, né? Então, ter sido premiada pela 4ª vez no concurso de literatura e pela 2ª vez no FEMUP, para mim foi muito importante e emblemático, justamente por ser um poema muito particular e longo. E eu fiquei muito feliz também de ter sido contemplada nesse ano. Além disso, no ano seguinte, em 2018, um conto meu também foi premiado na categoria Conto Regional, chamado Dois Josés. Esse conto, para mim, também tem valor emocional, porque é uma história da minha avó, que eu modifiquei, acrescentei, né, ficção e um pouco de imaginação da minha parte, mas também me baseei nos relatos dela, da história do avô, do pai dela, no caso, do pai dela, que era delegado aqui de Paranavaí. Então, na verdade, nesse ano, eu estabeleci um objetivo, que era escrever de uma forma um pouco regional, contando coisas mais regionais, um pouco mais paranaenses. Porque quando eu leio algo nordestino, por exemplo, ou ouço uma música pernambucana, para dar um exemplo mais específico, eu consigo sentir aquela cultura ali, né? E eu
gosto de consumir também cultura paranaense. Eu queria que meus contos também tivessem cara paranaense. Então, por isso que eu escolhi uma história regional, né, que no caso tem a ver até com a minha família, uma história familiar, além de regional, que é a história do meu avô, do meu bisavô, na verdade, o pai da minha avó, que foi delegado, era uma pessoa que as pessoas gostavam dele, e ele acabou sendo assassinado e tudo mais, e é uma história que eu acho bastante interessante. Aí eu quis, né, deixar ela mais interessante acrescentando ficção, porque claro que ficção deixa tudo mais interessante. Com a permissão da minha avó também, que leu e gostou bastante do conto. E a opinião dela pra mim é muito importante, principalmente porque ela é a protagonista do meu conto. Mesmo se ela, tendo 5, 6 anos na época do conto. Além disso, em 2019, no ano passado, eu comecei a pôr a mão na massa em outro sentido. Eu comecei a fazer artesanato. Eu fazia algumas coisas em casa. Eu sempre gostei de mexer com massinha, né? Com alguma massa de biscuit, coisa e tal. Coisas também que vieram desde a infância. Eu gosto de modelar as coisas com a mão. Então, ano passado, eu fiz uma loja virtual, né? Uma lojinha chamada Voodoo Child, que é uma lojinha de artesanatos místicos. Eu digo que eu me inspiro no universo mágico, né? Faço incensários, faço colares, tudo com essa temática de fada, duende, bruxa, todas essas coisas que me cativam. E também faço colares com pedras roladas, né? Ametistas e tudo mais. E então essa foi uma forma também de eu começar a fazer outro tipo de arte também, que também me chamava atenção, né? E nesse sentido eu atuei no Rolê das Manas, que foi uma organização aqui de Paranavaí, né? Tipo, de umas meninas daqui de Paranavaí, de uma banda, a Red Mercy. Elas fizeram o Rolê das Manas, que era uma ideia de fazer um evento que fosse focado na arte da menina, da mulher, né? Seja no artesanato, na música, na poesia. E eu participei de 3 edições. Uma foi em março, foi a primeira. Foi a minha estreia como artesã, mostrando a minha arte. E rendeu bons frutos. E eu também gostei muito de ter feito essa participação, né? Depois disso, houve mais 2 edições. Uma em agosto e uma em outubro. Eu também participei das 2, né? Com a minha loja, expondo artesanato. Além disso, nesse mesmo ano, 2019, houve a feira Empoderaí, que a ideia é trazer artesãs, né, de Paranavaí, todas juntas, expondo a sua arte, né, suas variadas formas de arte. Então, nesse caso, essa Empoderaí é focada mais na parte de artesanato mesmo, né? Embora também houvesse apresentações musicais, poesia, vários outros tipos de arte. Então, eu também participei de 2 edições. Uma foi em abril, a outra foi em junho. Aí, em 2020, esse ano, embora houve, né, tipo, embora tenha acontecido a pandemia e tudo mudou, né, a gente ficou mais em casa, a gente teve que se adaptar em vários momentos, em vários sentidos. A Fundação Cultural fez o edital do Cultura em Casa, né, que era uma forma de incentivar os fazedores de cultura de Paranavaí. E eu decidi participar também de 2 formas, né? Na primeira vez que eu participei, que foi na 2ª edição, eu gravei uma declamação, né?
A proposta do Cultura em Casa era fazer realmente um vídeo, né, de alguma forma de arte, enfim, alguma manifestação artística na sua casa, né? Então eu improvisei uma declamação, que é uma coisa que eu nunca tinha feito, embora eu gostasse bastante. Então eu declamei o meu poema lá de 2014 chamado O Salto, e ele foi classificado, e eu me senti radiante. O Cultura em Casa também tinha a proposta de trazer não só o vídeo, né, com a manifestação artística, mas também uma live do artista, contando um pouco da trajetória, enfim, dependia da proposta do artista. Aí eu também fiz uma live, que foi um grande desafio para mim, mas eu gostei muito do resultado e da interação, seja com outros artistas, seja com o público em geral, seja até com a minha família que mora em outras cidades, todo mundo assistiu. E nessa live eu falo sobre minhas influências artísticas, né? Porque eu falo como eu comecei a escrever, não conto somente sobre a prática, né? Eu também conto sobre aquelas inspirações lá bem anteriores. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de música. Meus pais também. E é por conta deles, inclusive, que eu ouço bastante. E a minha escrita, principalmente a poesia, teve muito a ver com as letras de música. Seja música punk, né? Porque a gente ouve muito rock aqui em casa. Mas, enfim, meu vocabulário, ele aumentou, né? E ele foi crescendo por conta da música, porque eu me interessava muito em ler as letras e procurar o significado das palavras que eu não conhecia. E eu também me interessava muito pela poética das letras. Então, com certeza, bandas como Engenheiros do Havaí me influenciaram muito na escrita. Então, nesse Cultura em Casa, eu falo um pouco disso. Aí, na terceira edição do Cultura em Casa, que foi a segunda vez que eu participei, eu também decidi inovar, sair da minha zona de conforto e ir pra frente da tela. E eu fiz um curta-metragem, juntando o fato de eu gostar muito de cinema com uma historinha que eu tinha feito. Era um poeminha rimado, um poema um pouco infantil. E aí eu fiz esse curta-metragem, né, baseado nesse poema que eu fiz, talvez em 2012 ou 13. E era a história de um vendedor de relógios, que a loja dele pegou fogo, mas ele percebeu que o tempo estava em tudo. O tempo corria nas veias dele, não só no relógio de pulso ou nos outros relógios, né? Aí eu fiz isso de uma forma bem interativa para ser divertido, imitando um filme antigo, o cinema mudo, alguma coisa assim. Até porque, além da música, o cinema é uma fonte de inspiração muito grande em mim. Eu comentei já, né, que meus pais tiveram uma videolocadora já há muito tempo atrás, quando morávamos ainda no Mato Grosso, antes de vir para Paranavaí. E o cinema, para mim, eu gosto de fazer ter essa multilinguagem na minha arte, né? O cinema também foi uma grande inspiração para a escrita, porque uma coisa leva a outra, né? Então, quando eu conheci algum artista, eu gostava de ver a adaptação daquele livro na tela, eu gostava de ver uma cinebiografia desse escritor, desse cantor, filmes sobre a vida de alguém, histórias são assim, né? Não importa a mídia, sempre nos inspiram. Então, a minha forma de arte é multifacetada e tem várias linguagens, né? Que se misturam, de várias formas. Pelo menos é isso que eu pretendo sempre. Além da Cultura em Casa, houve também uma parceria com uma banda aqui de Paranavaí, o Duo 43, que é com os integrantes o Hugo Baldo e a Luana Santana. Eles fizeram o Duo 43, que a proposta é ser só os dois na banda, né? Eles fizeram nessa quarentena, na pandemia, nesse ano 2020. E me chamaram para fazer as capas das músicas, né? Dos singles deles. Então, foi a primeira vez que eu me aventurei também fazendo isso, né? Fazendo essa arte visual focada na música, né?
a ideia foi eles me mandarem as músicas, 3 músicas, eu ouvia e fazia uma arte visual, né? Seja desenho, digital, colagem, qualquer coisa assim. Que daí eu seria uma ouvinte, né? Então eles não queriam encomendar uma arte, eles queriam que uma ouvinte, a primeira ouvinte deles, fizesse uma arte que combinasse com aquela música. Então eu também tenho essa forma de atuação também. Fiz 2 artes digitais e uma colagem. E foi uma forma de me expressar muito. Eu gostei muito, porque eu também sempre gostei muito de desenhar, de fazer pintura, de fazer colagem, de mexer nessa parte também. Mas foi a primeira vez que eu fiz algo meio oficial, digamos assim. Embora, lá para 2012, eu também cheguei a vender alguns retratos. Mas isso faz muito tempo. Eu acho que me aprimorei desde então. Porque o desenho é uma outra coisa que Paranavaí me estimulou muito, né? Afinal de contas, eu fiz oficina, né? Várias vezes. Comecei, pelo menos, em alguns anos da minha infância e principalmente na adolescência, onde eu pude desfrutar mais, né? Aprender mais técnicas. E, além disso, esse ano eu também fui premiada recentemente, né? Saiu a seleção dos artistas premiados em 2 categorias do FEMUP. Então, até então, eu tinha 3 premiações no FEMUP e 2 no Varal Literário, e agora eu tenho mais 2 no FEMUP, no mesmo ano. Uma é um conto e a outra é uma poesia. O conto é mais um que eu busquei utilizar uma linguagem, utilizar aspectos mais paranaenses, mais regionais, mais focados até no Noroeste, né? Para fazer alguma coisa mais com cara da região, cara de Paranavaí. E o conto foi inspirado numa figura aqui de Paranavaí, embora não ficasse tão evidente, que é o Paulo César Oliveira. Ele participou do Gralha Azul, né? E eu fiz esse conto baseado uma versão paranavaense de O Corvo, do Edgar Allan Poe, que claramente seria uma gralha se fosse adaptado aqui para Paranavaí, né? Então, não é mesmo uma adaptação no sentido original da palavra, mas é inspirado, né, nessas referências. Paranavaí, Noroeste, Paulo César Oliveira, Gralha Azul, o grupo musical. Eu li algumas letras, né? Alguns acontecimentos antigos de Paranavaí, porque se passa num tempo mais antigo. Para isso, eu li bastante o blog do David Arioshi, que ele registra muitas coisas históricas de Paranavaí. E então esse conto, para mim, foi muito importante ele ter entrado. Ainda não houve, até esse momento, né, vai ser em dezembro, o festival, mas eu espero que as pessoas gostem desse conto, porque se ele já passou pela banca, quer dizer que gostaram, né? E eu fiquei muito contente. E a poesia se chama Poema Distopia, que é um poema que eu fiz alguns anos atrás, mas eu reformulei e deixei ele mais potente para esse ano. E então eu me inscrevi nessas 2 categorias e foi premiado nas 2, o que para mim foi mágico. Eu fiquei me sentindo extremamente feliz e honrada. Então, essa é a minha trajetória como escritora, né? Eu entrei, então, em 7 premiações. Eu também já fui premiada em outra, com um conto em outro festival, mas não era aqui na cidade, né? Então, eu foquei nos daqui de Paranavaí. E, além disso, eu sou mestre em ensino, também fiz o mestrado pela Unespar, então eu sinto que a cidade me incentivou muito profissionalmente e artisticamente, intelectualmente, e me deu autoestima, né, nesse sentido. E é mais ou menos isso. Eu espero que a minha trajetória continue e seja cada vez mais forte e mais firme, né? Não só como produtora de cultura, mas também como consumidora de cultura, porque eu nunca deixei de ser.
E sempre serei, porque é a parte mais rica da minha vida.